Eu ontem estava repassando uns vídeos na internet e achei engraçado, muito engraçado. O Richard Rasmussen, né, aquele moço apresentador de coisas selvagens, tal, não sei se ele é biólogo, não fui pesquisar. Gosto, inclusive, e sigo a programação feita pelo Richard. E o Richard foi parado na BR-319, a Transamazônica, pilotando um UTV, né? É um veículo especial, que é a sigla em inglês, e que traduzido é veículo multitarefa. Então o Richard estava com a sua equipe e de repente ele passou por uma fiscalização da PRF, porque o vídeo mostra, eu não sei se ele foi abordado na porta do posto da PRF, da BR-319, ou se simplesmente ele foi abordado em outro canto. Bem, isso não vem bem ao caso, mas entrou uma polêmica absurda, né? O Richard foi muito amável, muito gentil, e nas filmagens ele mostrou que estava filmando, os PRFs também não fizeram nenhum estardalhaço, cumpriram o que determina o CONTRAN. Mas eu vi o biólogo Henrique, né, falando que em um vídeo que o Richard Rasmussen que ele não concorda porque naquela rodovia trafegam muitos tratores e bugs e caminhões em péssimo estado. Pô, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Eu gosto do Richard Rasmussen, mas isso não dá o direito de eu partir em sua defesa, uma vez que ele estava cometendo uma infração de trânsito e que, pela regulação do CONTRAN, é gravíssima. O gravíssima pode soar até de uma forma muito escandalosa, mas não é 7 pontos na carteira. 7 pontos. O CONTRAN, né, que é o órgão que regula todo esse emaranhado de leis de trânsito, é bem claro quanto à utilização dos UTVs, né, que é exclusivo para fora de estrada. Isso significa que eles não podem circular em ruas, avenidas, rodovias, sendo restrito exclusivamente a propriedades privadas. Eu afirmo aqui que nem estrada vicinal, que são as estradas municipais, eles podem andar. Eu gostaria que fosse o contrário. Eu gostaria que as leis... porque nos Estados Unidos, porque dane-se, aqui pertinho, no Uruguai, se utiliza muito o TV, só que é emplacado. Na porta da minha casa tem uma concessionária bem próxima. Eles fazem test drive aqui na porta. Isso é ilegal. E pertinho dessa concessionária, aqui perto da minha casa, tem uma companhia de polícia. Aqui eles fazem isso há anos. E é o que o biólogo Henrique praticamente sugeriu, né, que a Polícia Rodoviária Federal faz vista grossa para outros veículos. Aqui também, mas o que está em discussão não é fazer ou não fazer vista grossa. O que o policial rodoviário federal fez, no meu humilde ponto de vista, foi corretíssimo. Ele só cumpriu a lei. Fez a apreensão do veículo, né, vai ser recolhido para o pátio. O Richard Rasmussen, e eu digo que isso é muita novela para pouco drama, pouco enredo. Por quê? Porque ninguém focou no correto. Isso, vão tomar, de forma nenhuma. Isso é um bem, vai ser restituído a ele, ele vai ter que mostrar a nota fiscal, né, o documento de posse, é restituído a ele, ele toma 7 pontinhos na carteira e leva o seu veículo, o seu UTV, em cima de uma plataforma, ponto final. Não tem nada de errado nem de esquisito nisso. Agora, as pessoas estão fazendo muito drama na internet, o que não para de falar é sobre isso. Eu vi um site, o site Diário do Centro do Mundo. Um site, obviamente, muito escroto, muito ruim, sujo, que diz numa manchete enorme: biólogo bolsonarista é abordado pela PRF e tem veículo apreendido. Eu não entendi nada.
Então são os dois lados extremos. Quer dizer, o Richard Rasmussen é bolsonarista, nem sabia, é bolsonarista e por isso eu não entendi. Onde é que tem aí Bolsonaro, Lula? Não entendi. Isso é uma lei, é lei de trânsito. Tem um moço muito inteligente aqui em Minas Gerais, e vai me faltar o nome, antes de eu publicar eu vou colocar, porque eu sigo, mas ele não posta muita coisa. Ele é muito inteligente, ele cria veículos dentro de uma oficina mecânica, e outro dia ele criou uma réplica de um trator, ficou a coisa mais linda do mundo, e ele está na cidadezinha dele, ele foi abordado pela polícia, e ele perdeu não, o veículo foi apreendido, entendeu? É devolvido? Claro que é, porque essa contravenção não permite a expropriação do bem. Então, é preciso separar o joio do trigo, é preciso fazer uma análise mais fria. A internet está uma bagunça, uma coisa horrível, uma coisa visceral, gente maluca que tenta colocar assuntos dentro de outros que não tem nada a ver, né? Esses veículos não possuem, esse veículo TV não possui emplacamento, então inclusive pode ser pilotado por qualquer pessoa, inclusive menor de idade. Ele pode ser pilotado por criança, adolescente, idoso, em propriedade privada. Você não precisa ter CNH para pilotar uma gaiola dessa aqui. Nós chamamos muito em Minas Gerais, tem muita, né, trilha, e utiliza essas gaiolas. Em Casa Branca, que é um dos lugares fantásticos aqui próximo de Belo Horizonte, tem um aluguel desses negócios. Eu não vou entrar também nessa seara, que lá pode ser permitido com uma licença para utilização naquele perímetro. Isso pode, o poder público pode conceder essa licença para utilização nessas vias, né, dentro de cidade, que é o caso lá, um povoado muito elegante, e tem pessoas, se é ou não, eu também não quero entrar nessa seara, porque senão eu entro na mesma paranoia que esses malucos estão fazendo aí na internet, né? Os contras e os a favor do Richard Rasmussen, né? Então, assim, ninguém está observando que o Richard cometeu uma infração de trânsito, idiota, não ele, mas a infração, e foi punido da forma tranquila, legal da lei. A PRF, até onde eu sei, recolheu o UTV do Richard, levou para o pátio, vai fazer um auto de infração e ele pode recolher esse bem recebendo a multa na CNH dele. É simples e objetivo, não tem que ter esse drama todo. E eu deixei para falar uma coisa muito importante no final, né? Então, assim, sincero e honestamente, eu tenho quase certeza que o Richard Rasmussen fez isso de propósito. Mas como assim? Tenho quase certeza, pelo que eu vi das imagens, pelo que eu vi das polêmicas, principalmente pró o Richard, eu acho que foi de propósito, e digo mais, no meu humilde ponto de vista, foi patrocinado. Então, a ideia é exatamente essa, criar muita polêmica. Esses veículos são extremamente caros, absurdamente caros. O veículo do Richard, eu não faço ideia de quanto custa, mas o que o biólogo Henrique postou é mais de 150 mil. E isso não é para qualquer um, não. Isso é um esporte caro. Eu tenho um amigo, Caio, não vou falar o sobrenome, não tem nada de errado. O Caio pega um desses veículos que ele tem, um dos mais caros, coloca ele e uma trupe de amigos, coloca isso em cima de cegonhas e manda isso para o Ceará, para o raio que o parta, e eles vão de avião para fazer trilha. Isso é uma coisa para gente graúda. Aqui no Brasil não tem esse tipo, tem uns mequetrefe aí de 30, 40 mil para utilização rural, mesmo assim não é popular, não é para o seu Zé que tem uma rocinha ali que planta mandioca.
Isso é um esporte, é um veículo de utilização de gente rica. E não tenho nada contra, não existe nada contra esse tipo de utilização. Mas eu acho, sinceramente, que essa polêmica do Richard Rasmussen foi de propósito, foi patrocinada, e eu acho que é isso aí, é para gerar essa polêmica mesmo, para iniciar o caminho da mudança, que eu sou favorável. Eu acho que esses veículos têm que ser regulamentados, certo? E ter livre circulação, e vou ainda além, até andando no mesmo caminho da retórica do próprio Rasmussen. Tem carros aqui da Chery, um tal de Kikyo, né? O Kiki, que os primeiros modelos, eu não sei se aquilo continuou, é muito menos seguro de que um carro desse, um veículo desse. Mas também não estamos falando sobre isso. Eu acho que tem características, eu já vi, né, triciclos, inclusive com duas rodas dianteiras, uma na traseira, nos Estados Unidos, eu já vi muito na Europa, e em alguns lugares pode sim, é permitido, você tem emplacamento, você tem licença, em alguns lugares da Europa, tem licença municipal, que se resume ao município. Nos Estados Unidos eu não sei como é que funciona esse tipo de licenciamento, né, nos DMVs de lá, mas enfim, mas eu sou favorável que tenha essa regulamentação brasileira para que esse tipo de veículo tenha um controle mais focado, né, dos órgãos reguladores, e que eles possam andar não só nas cidades, como também nas rodovias. Não vejo o menor problema. Hoje não é possível, ponto final. Segue-se a lei, sendo você bolsonarista, lulista ou satanista. A lei é a lei, a PRF está ali para cumprir a lei. A PRF não fez absolutamente nada e nem tem que ficar ouvindo retórica de que, porque aqui passa, em todos os lugares, passa tudo quanto é tipo de coisa. Não é porque passa aqui o errado que eu tenho que fazer o errado para me justificar. É o que eu penso. Então, o Richard é muito elegante no vídeo. Não criou estardalhaço, não. O estardalhaço do Richard foi exatamente para isso, para criar uma polêmica. Eu tenho certeza que ele passou ali. Eu poderia até dizer que foi avisado, alguém avisou, vai passar aqui um VLT, um UTV, perdão, vai passar aqui um UTV, é o Richard Rasmussen, o cara é famoso, mas vai passar aqui, e o polícia cumpriu o que determina a sua função, fiscalizou, observou que o veículo não está em conformidade com a legislação brasileira, apreendeu o veículo e não passou, mas eu tenho certeza, e se não multou o Richard, e cometeu um ato contrário ao que determina, também não vou entrar nessa seara. Mas eu vi muita gente muito aguerrida, né? Como é o caso lá do Lixo do Mundo, o Fim do Mundo, não sei o nome do site lá, que só posta bobagem, né? Bolsonarista. É como se não fosse eu repito, eu não sei, eu nunca vi o Richard falar sobre suas preferências políticas, mas em sendo ele bolsonarista ou não, eu gosto do seu conteúdo. Eu utilizo muitas vezes para me informar do conteúdo muito bacana do Richard. Então, nesse caso, para mim, do caso do Richard, foi muito drama para pouca novela, ou muita novela para pouco drama. E vou voltar a dizer, sinceramente e honestamente, eu tenho quase certeza de que isso tudo foi uma montagem muito bem feita, patrocinado. O Richard ganhou dinheiro com isso, não tem nada de errado também, para iniciar para fazer o início do caminho da mudança.
Então vai criar um pouquinho mais de polêmica, não sei se mais forte ou mais fraca, mas foi essa a ideia, valeu, tá valendo, entendeu? O veículo, uma hora dessa, com certeza já tá na mão do Richard, com multa ou sem multa, gerou uma polêmica, engajamento, recebeu pelo vídeo que vai receber, pelo vídeo que postou no YouTube, e é isso aí. E quem tá de fora, quem não pensa, né, fica criando essas polêmicas, essas discussões ridículas, né? Eu vi grupos postando porque B, porque nada a ver, nada a ver. Então, a minha função é essa, é falar aquilo que é real. Acabou, não tem nada de errado. O Richard fez a brincadeira dele, teve o veículo apreendido, vai engajar. O biólogo Henrique... o biólogo Henrique eu não sei, eu não sigo ele, mas tá com cara também que entrou na onda porque mostrou dele, né? Mostrou lá que ele tem um também, que tem buzina, que tem pisca-alerta, que faz amor com... Enfim, gente, conteúdo de internet é isso. É feito, eu não vou aqui arriscar percentual, mas é feito para dramatizar. Tudo tem que ter muito drama. E se não fizer isso, ninguém assiste, ninguém, não engaja. Se não tiver, se esse vídeo agora, não sei se você chegou até aqui, né? Se vale um compartilhamento, uma curtida, um comentário, um xingamento, eu não tô nem aí. Mas se ele não tiver uma thumbline, eu acho que é isso, eu não sou blogueiro, mas se não tiver uma capa bem bonitinha e um título bem chamativo, babau. Eu queria poder fazer as mesmas coisas que o Richard faz, sem nada de inveja, de ter as mesmas ideias e de ter a oportunidade de executar coisas assim. Ia ser muito interessante passar na frente da PRF com uma infração que não me deu uma algema, né, mas uma infração lá para gerar conteúdo. O rapaz da PRF, os dois guardas lá, de boa, rindo. Então, assim, tenho quase certeza que foi avisado, que era tudo tramado, que não tem nada de errado se isso aconteceu, certo? Só para tirar, se esse vídeo chegar até você, que criador de polêmica, dizer nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Tem muito maluco na internet e tem muita gente inteligente. E o Richard Rasmussen tá nessa segunda categoria de gente inteligente, gente equilibrada, que sabe fazer bons conteúdos, inclusive passar na frente da PRF com um veículo não autorizado para ser fiscalizado mesmo, para ter aquele oba-oba, a equipe toda filmando. Ele fala, você sabe que eu tô filmando? E o polícia lá riu, porque não teve estresse, não teve arma, não teve tiro para cima, não teve nada. Normal, o PRF fez a parte dele, o Richard Rasmussen fez a parte dele. Acho que tá levando um jabazinho aí mesmo, forte, não é coisa de brincadeira. E já, anota aí, eu não sei nem onde é essa câmera. Em breve, em pouco tempo, essa polêmica vai para outro lugar, vai para o CONTRAN, vai para a Câmara dos Deputados. Né? Se tivesse poder para isso, iria para o STF lá, uma canetada de alguém resolveria. Puxa, vira lei, acabou. Como a brincadeira não é dessa forma, né? Se fosse... Bem, não vamos também desvirtuar, não. Isso vai parar certamente em pouco tempo, essa história do Richard, certo? Esses fabricantes, importadores, né? Canan, tem muita marca top dessas, aqui nós chamamos de gaiolas, né? Os UTVs, tem muita marca top, tem muita coisa boa, de altíssimo luxo. Tem uns quadriciclos mais simples, vendidos até no Mercado Livre. Eu, quando ia para o Uruguai, eu via muito na fronteira, lá em Jaguarão, eu via muito a galera lá transitando no lado uruguaio.
muito. Lá vendia, era baratinho, a gasolina, coisa assim de criança, coisa de $1.000. Nós estamos falando de R$ 5.200, né? A gasolina, coisa muito bacaninha. Daqui uns dias vai ter isso e vai ter elétrico, né? Esses mais robustos elétrico para brincar, para a galera se divertir, porque é isso que a gente está precisando, diversão, diversão. Nós, já que não tem o pão, dá o circo para a galera, né? Forte abraço, valeu, mais um vídeo. Não queria publicar hoje, segunda-feira, mas fiquei pensando, esse é um assunto bacana e eu espero que ajude, de certa forma, a desmistificar essas polêmicas tolas que se cria, principalmente para que as pessoas não fiquem loucas com isso. Um bolsonarista, aí a galera de Lula vai demonizar o rapaz. Não, ele é de Lula, então os bolsonaristas vão... nada disso, não tem nada a ver, vamos seguir nossa vida em paz. E Rasmussen, show, uma hora... esse vídeo chegar para você, quero te dar um abraço, te conhecer e andar no seu UTV, não na rodovia federal, tá bom? Forte abraço, boa semana para todos, um bom término de fevereiro. Fui. E se puder, chegou até aqui, curte, compartilha, me xinga, faz um comentário, manda para um amigo, para o inimigo e quem sabe, né? Chega aí no Richard Rasmussen, ele me liga, ô Carlos, vem para cá. E eu vou. Um abraço.